O livro mais lido da história foi deliberadamente mal explicado para você, e quem fez isso sabia exatamente o que estava escondendo. O Apocalipse não é uma profecia sobre o fim do mundo. Nunca foi. É um documento político escrito em código, criado por pessoas que viviam sob ocupação brutal, endereçado a outras comunidades que também viviam sob o mesmo terror, e o seu verdadeiro conteúdo foi enterrado tão fundo que hoje a maioria das pessoas nem sabe que existe uma versão diferente da história. Mas existe. E quando você ouve essa versão, não dá mais para voltar atrás. Pensa no seguinte: você pega um texto, cobre ele com 15 séculos de comentários, interpretações, decretos e sermões, e depois entrega esse pacote para as pessoas dizendo que é a palavra original. Com o tempo, as camadas ficam tão grossas que ninguém mais consegue ver onde termina a interpretação e onde começa o texto de verdade. É exatamente isso que aconteceu com o Apocalipse. O que a maioria das pessoas conhece não é o livro, é a versão que o poder institucional precisava que você conhecesse. E a diferença entre as duas versões é enorme, é chocante e vai fazer você questionar muita coisa que sempre foi apresentada como verdade absoluta. O maior engano não é uma mentira inventada do zero. É uma verdade incompleta, repetida por tempo suficiente até virar dogma. E é justamente aí que essa história começa, no momento em que o texto original foi separado do contexto que lhe dava sentido e transformado em algo completamente diferente, muito mais útil para quem estava no poder. Se você quer entender o que o Apocalipse realmente dizia e por que isso foi escondido de você, fica até o final, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você enxerga esse livro para sempre. Amigos, se inscreve no canal e deixa o like. Isso ajuda muito a levar esse conteúdo para mais pessoas que precisam ouvir isso. O texto que você conhece como Apocalipse foi escrito para ser destruído depois de lido. Não no sentido literal, mas no sentido de que ele existia num contexto de perigo real, onde colocar certas ideias no papel de forma direta era o mesmo que assinar uma sentença. Então o autor fez algo inteligente. Criou um sistema de código que funcionava em duas direções ao mesmo tempo. Para as autoridades que eventualmente inspecionassem o texto, parecia uma visão religiosa inofensiva, cheia de imagens estranhas e criaturas sobrenaturais. Para os leitores que recebiam esse texto, cada símbolo tinha um significado concreto e imediato, porque eles estavam vivendo dentro da realidade que o texto descrevia. Esse tipo de escrita codificada não foi invenção do autor do Apocalipse. Era uma tradição conhecida em comunidades que viviam sob ocupação, e os leitores originais sabiam decodificar esse vocabulário sem precisar de manual. Uma besta com 7 cabeças não era uma criatura de pesadelo. Era uma referência direta a uma cidade específica, construída sobre 7 colinas, que na época dominava o mundo conhecido. Essa cidade era tão famosa por sua geografia que os seus próprios poetas e cronistas comemoravam esse fato publicamente. Não havia mistério nisso para quem vivia no primeiro século. O mistério foi fabricado depois, quando ficou conveniente apagar essa conexão. E o número que aparece no texto, aquele associado à besta, não é uma sequência mística sem explicação. É o resultado de uma técnica hebraica, onde cada letra do alfabeto corresponde a um valor numérico. Quando você aplica essa técnica ao nome de um governante específico do primeiro século, usando a grafia hebraica, chega a um valor. Quando usa a grafia latina do mesmo nome, chega a um valor ligeiramente diferente.
E manuscritos antigos preservaram as duas versões, o que não é um erro de cópia. É a prova de que escribas em regiões diferentes estavam codificando o mesmo nome por caminhos diferentes e chegando ao mesmo alvo. Dois cálculos, um único homem. E esse detalhe, sozinho, já derruba séculos de interpretação sobre o fim dos tempos. Mas não era só a besta e o número. Tinha mais um elemento no texto que os leitores originais reconheciam sem hesitar e que hoje passou a ser tratado como símbolo vago e genérico. O Apocalipse descreve uma figura feminina, vestida com tecidos caros, coberta de ornamentos, segurando uma taça, e o próprio texto a nomeia diretamente como a grande cidade que governa sobre todos os reis da terra. Isso não era poesia abstrata, era um endereço. Qualquer pessoa que vivesse no Mediterrâneo do primeiro século e ouvisse essa descrição sabia exatamente de qual cidade se tratava, porque não existia outra cidade no mundo daquele momento que se encaixasse nessa descrição com tanta precisão. O texto não estava sendo misterioso, estava sendo cuidadoso, porque ser direto demais custava a vida. E é aí que você começa a entender o que o Apocalipse realmente era. Não era visão mística sobre guerras futuras ou criaturas de outro mundo. Era um documento de resistência enviado de uma comunidade perseguida para outras 6 comunidades igualmente perseguidas, espalhadas por regiões diferentes, todas vivendo sob a mesma pressão, todos precisando ouvir a mesma coisa. A mensagem central era simples e direta: o seu opressor vai cair. E isso era o Apocalipse na sua função original. Jornalismo de guerra em código. Um texto que dizia, com todas as letras que o código permitia, que o poder que estava destruindo essas comunidades tinha os dias contados. E então, aconteceu algo que ninguém no primeiro século poderia ter previsto. Algo que mudou o destino desse texto de uma forma tão radical que até hoje a maioria das pessoas não percebeu o que realmente aconteceu. O império que o Apocalipse condenava passou a controlar a própria religião que esse texto pertencia. E nesse momento, o problema era óbvio demais para ser ignorado. Um livro que chamava o seu opressor de inimigo de Deus não podia continuar sendo lido da mesma forma quando esse opressor se tornava o guardião da fé. Alguma coisa tinha que mudar. E o que mudou foi a interpretação inteira do livro, de uma forma que você vai entender melhor agora. A solução encontrada foi tão engenhosa quanto assustadora. Não era possível simplesmente apagar o Apocalipse. O texto já era popular demais, já circulava entre comunidades demais, já estava enraizado demais para desaparecer sem deixar rastro. Então a estratégia foi diferente. Em vez de destruir o texto, destruíram o contexto. Cortaram a ligação entre o livro e o momento histórico em que ele foi escrito. Pararam de ler o Apocalipse como um comentário político urgente sobre o primeiro século e começaram a apresentá-lo como profecia atemporal, suspensa no ar, sem data, sem endereço, sem alvo definido. Esse movimento foi gradual e aconteceu ao longo de décadas. Estudiosos e líderes religiosos foram construindo, camada por camada, uma nova moldura para o texto. Nessa nova leitura, a besta não era mais uma cidade específica. Era uma força do mal genérica que viria no futuro. O número não era mais uma referência a um governante real e identificável. Era um mistério profundo sobre eventos que ainda estavam por acontecer. Cada símbolo concreto foi sendo abstraído até perder a conexão com a realidade histórica que lhe dava sentido. E o resultado desse processo foi algo que serve perfeitamente a quem precisa manter controle sobre uma população.
Um terror sem endereço fixo é muito mais eficiente do que uma crítica política específica, porque uma crítica específica tem prazo de validade. Ela fala sobre uma situação concreta que pode mudar, pode ser resolvida, pode deixar de existir, mas um terror atemporal, flutuante, que pode ser apontado para qualquer direção em qualquer época, esse é um instrumento que nunca perde a utilidade. Você pode redirecionar esse medo para qualquer inimigo conveniente, em qualquer momento da história, e o texto sempre vai parecer relevante. Sempre vai parecer que está falando sobre agora. E o mais perturbador é que tudo isso estava sendo construído enquanto o próprio Apocalipse ainda estava sendo decidido se ia ou não fazer parte da Bíblia que você conhece hoje. O que torna essa história ainda mais perturbadora é que o Apocalipse quase não sobreviveu para ser reinterpretado. Porque antes de qualquer disputa sobre o que o texto significava, houve uma disputa muito mais fundamental sobre se ele deveria existir como escritura sagrada. E quem tentou tirá-lo da lista não era um inimigo externo da fé. Eram pessoas de dentro, estudiosos e líderes que conheciam os textos profundamente e tinham argumentos sérios. Um deles fez algo que até hoje ninguém conseguiu refutar com evidência real. Pegou o grego do Apocalipse e comparou palavra por palavra com o grego de outro texto que a tradição atribuía ao mesmo autor. O vocabulário era diferente, a gramática era diferente, a forma de construir as ideias era diferente. Sua conclusão foi direta. Esses dois textos não podiam ter vindo da mesma pessoa. Esse argumento circulou, foi lido, foi discutido e depois foi simplesmente ignorado, não porque alguém apresentou uma resposta melhor, mas porque ignorar era mais conveniente do que responder. Outro estudioso importante da época, que escreveu a primeira grande história da Igreja, classificou o Apocalipse entre os escritos disputados, ou seja, textos sobre os quais pessoas sérias e bem informadas tinham dúvidas reais de autenticidade. Essa não era uma posição marginal. Era o reconhecimento honesto de que o debate existia e que a questão não estava resolvida. Um concílio realizado no quarto século produziu uma lista de livros aceitos para o Novo Testamento. O Apocalipse não estava nessa lista. A igreja de uma região inteira do Oriente não o reconheceu como texto sagrado por mais de 200 anos depois disso. Então, como um livro, com esse histórico de contestação interna, acabou se tornando parte permanente da Bíblia que o mundo inteiro conhece hoje. A resposta está num único homem e na forma como ele entendia o poder. Esse homem não chegou ao poder pelo caminho convencional. Tinha sido exilado 5 vezes, por 4 governantes diferentes, por causa de disputas teológicas que dividiam a igreja no seu tempo. Cada exílio era uma tentativa de silenciá-lo. Nenhuma funcionou. Ele voltou todas as vezes, e cada retorno reforçava a percepção de que era alguém que não cedia sob pressão. Quando finalmente consolidou sua posição como bispo de uma das cidades mais importantes do mundo cristão daquela época, ele entendia uma coisa que os estudiosos anteriores não quiseram admitir abertamente. Um cânon não é uma coleção dos textos mais espiritualmente significativos, é uma fronteira. O que entra carrega autoridade que não pode ser questionada. O que fica de fora pode ser suprimido, esquecido, eventualmente destruído, sem que ninguém precise justificar nada. Quando publicou sua lista dos 27 livros do Novo Testamento, ele não estava encerrando um debate acadêmico com evidências novas. Estava encerrando o debate com autoridade institucional.
A diferença entre as duas coisas é enorme, e ele sabia disso melhor do que ninguém. O Apocalipse entrou na lista. O debate que havia durado gerações, que tinha argumentos textuais sérios do lado contrário, foi fechado por decreto. E junto com essa decisão vieram outras, igualmente importantes, sobre o que ficaria de fora. Porque o que foi excluído do cânon naquele momento revela muito mais sobre as intenções por trás do processo do que qualquer texto que foi incluído. E o padrão do que foi tirado é específico demais para ser coincidência. Os textos que foram excluídos tinham algo em comum que fica claro quando você olha para todos eles juntos. Não eram textos ruins. Não eram textos sem profundidade. Muitos deles circulavam entre comunidades cristãs há gerações, eram copiados, lidos em reuniões, tratados como sagrados por pessoas que construíram sua fé em cima deles. O que os unia não era a falta de qualidade, era o que eles diziam sobre onde a autoridade espiritual residia. Um desses textos falava sobre a possibilidade de que o sofrimento além desta vida não fosse eterno, que houvesse alguma forma de misericórdia no horizonte para os que morreram sem salvação. Essa ideia foi retirada. Outro texto colocava toda a ênfase na transformação interior do indivíduo, na responsabilidade pessoal de cada um diante de sua própria vida espiritual, sem depender de nenhuma estrutura externa para mediar esse processo. Esse também foi retirado. E havia um terceiro que dizia algo ainda mais direto, que o reino que as pessoas buscavam não estava num lugar distante nem num futuro incerto. Estava dentro de cada pessoa, acessível agora, sem intermediário, sem instituição no caminho. Esse foi declarado heresia e desapareceu por mais de 1500 anos, até ser encontrado enterrado no deserto. Quando você vê esses três textos juntos e percebe o que eles têm em comum, a lógica da exclusão fica transparente. Não era uma questão de autenticidade, era uma questão de utilidade. Textos que devolviam a autoridade espiritual ao indivíduo eram uma ameaça direta a qualquer estrutura que precisasse se posicionar como intermediária obrigatória entre as pessoas e o sagrado, e o que ficou no cânon seguia a direção oposta. O cânon que sobreviveu não era uma coleção equilibrada dos escritos mais significativos do cristianismo primitivo. Era uma seleção feita com critérios que tinham muito mais a ver com poder do que com espiritualidade. Os textos que entraram eram, em grande parte, textos que precisavam de interpretação especializada, textos que colocavam a salvação dentro de uma estrutura controlada, textos que faziam da instituição o caminho necessário e insubstituível. E o Apocalipse era a peça central dessa arquitetura por uma razão muito específica. Ele funcionava como argumento final. Quando alguém questionava a instituição, quando alguém levantava dúvidas sobre as estruturas de poder que se formavam em torno da fé, o Apocalipse estava lá para fechar a discussão de uma forma que não deixava espaço para debate. Porque questionar a instituição não era mais apenas um desacordo teológico, era alinhamento com a besta. Era escolher o lado errado num conflito cósmico entre o bem e o mal. Você consegue ver como isso funciona na prática. Não é preciso silenciar cada voz individualmente. Basta criar uma estrutura onde o próprio ato de questionar já parece uma confirmação do mal que o texto descreve. Quem duvida está do lado da besta. Quem pergunta está sendo enganado pelas forças das trevas. Esse mecanismo é muito mais eficiente do que qualquer tipo de repressão direta, porque ele opera dentro da cabeça de cada pessoa, antes mesmo que qualquer autoridade externa precise intervir.
E o mais perturbador é que esse mecanismo funcionou por séculos com uma eficiência impressionante. Até que começaram a aparecer perguntas que a estrutura inteira não conseguia mais responder de forma convincente, e essas perguntas não vieram de fora da fé. Vieram de dentro dela, de pessoas que conheciam os textos melhor do que ninguém e que chegaram a conclusões que a instituição nunca esperava ter que enfrentar. As perguntas que começaram a abalar essa estrutura não vieram de pessoas que queriam destruir a fé. Vieram de dentro dela, de estudiosos que dedicaram décadas inteiras a estudar os textos com seriedade e chegaram a conclusões que nenhuma instituição estava preparada para ouvir. Um deles passou anos comparando manuscritos antigos do Novo Testamento, não para questionar a fé, mas para entendê-la melhor. E o que encontrou foi um padrão que não conseguia mais ignorar. Os manuscritos mais antigos que existem diferem dos textos que chegaram até você em pontos que não são pequenos. Não são erros de cópia, palavras trocadas por acidente ou variações sem importância. São alterações em lugares específicos, sempre na mesma direção, sempre reforçando a autoridade da estrutura institucional. Passagens que eram ambíguas foram clarificadas, finais que eram abertos foram fechados. Textos que deixavam o leitor com perguntas foram ajustados para deixar o leitor com respostas, as respostas que a instituição precisava que ele tivesse. Esse estudioso não era um crítico externo tentando atacar a religião. Era alguém que havia passado a vida dentro dela, que havia começado seus estudos numa instituição profundamente conservadora e que chegou a essas conclusões porque as evidências o levaram até lá, não porque queria chegar. E o que ele concluiu não foi que os textos não têm valor, foi que eles são documentos humanos, moldados por mãos humanas, em momentos históricos específicos, com interesses específicos, e que tratar esses documentos como se fossem algo diferente disso é uma escolha, não uma conclusão inevitável. O que torna o Apocalipse o maior engano bíblico não é uma mentira inventada do nada. É algo mais sofisticado e mais perturbador do que isso. É a operação completa de pegar um texto que nasceu como voz dos que não tinham voz, escrito por pessoas que viviam sob pressão real, endereçado a comunidades que precisavam de coragem para continuar existindo, e transformar esse texto na ferramenta mais eficiente de silêncio que a história religiosa já produziu. O documento que foi criado para nomear o opressor acabou nas mãos do opressor, e nas mãos dele foi reconfigurado de forma que questionar o poder se tornasse, pela lógica do próprio texto, uma prova de que você estava do lado errado. Esse é o nível de engenharia do que aconteceu. Não é uma conspiração de sala fechada. É algo que se construiu ao longo de gerações, com muitas mãos, muitas decisões pequenas, cada uma fazendo sentido no seu contexto, e o resultado final sendo uma estrutura que a maioria das pessoas nunca parou para examinar, porque a estrutura foi construída para que examinar parecesse perigoso. Quando você entende isso, a questão que fica não é sobre o Apocalipse, é sobre o que você faz com essa informação. Porque a mesma operação que foi feita com esse texto, remover o contexto, suspender o significado original no ar, transformar crítica específica em terror genérico e atemporal, essa operação não foi usada apenas uma vez na história. É uma lógica que se repete sempre que uma estrutura de poder precisa manter pessoas sob controle sem parecer que está fazendo isso. A moral dessa história é direta. O maior engano não é aquele que inventa algo do zero. É aquele que pega algo verdadeiro,
retira o contexto que lhe dá sentido e entrega de volta para você como se fosse a versão completa. Você passa a vida acreditando que conhece o texto, quando, na verdade, conhece apenas a moldura que foi colocada em volta dele. E agora há a pergunta que você precisa responder. Se o texto que por séculos foi usado para calar quem questionava o poder foi, na origem, escrito exatamente para questionar esse mesmo poder, o que isso muda na forma como você enxerga tudo o que foi apresentado a você como verdade absoluta e inquestionável? Deixe a sua resposta nos comentários, porque essa conversa precisa continuar. E se esse conteúdo fez você pensar, se inscreve no canal e deixa o like. Isso ajuda muito a levar essa discussão para mais pessoas que precisam ouvir isso.